Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais o nosso vídeo da série de entrevista com especialistas em arqueologia digital. Hoje é um vídeo bastante especial, porque a gente vai conversar com pesquisadores que particularmente eu admiro bastante e que eu tenho certeza que vocês também já leram algum trabalho deles em algum momento aí da carreira de arqueólogo de vocês. Hoje a gente vai conversar com o professor Andrés Arankin, do Departamento de Antropologia e Arqueologia da FAFISH, né, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais, e com a doutora Fernanda Codevilla Soares, que é historiadora, é arqueóloga, e os dois são pesquisadores, né, o Andrés coordenador, a Fernanda pesquisadora, do LIT, que é o Laboratório de Estudos Antárticos em Ciências Humanas, da UFMG. Como o currículo dos dois é bastante extenso, a minha primeira pergunta vai ser justamente sobre isso, né. A minha pergunta para o professor Andrés e para a Fernanda, vocês poderiam comentar brevemente a trajetória de vocês, a trajetória acadêmica de vocês, e como surgiu esse interesse pelo digital no trabalho de vocês, por gentileza? Gostaria de começar agradecendo muito o convite do Arise para estar aqui compartilhando um pouco de nossa experiência. Nací na Argentina. Minha formação é em antropologia com orientação em arqueologia pela Universidade de Buenos Aires. Depois fiz uma especialização em história e crítica da arquitetura e urbanismo, também na Universidade de Buenos Aires, mas agora na Faculdade de Arquitetura. E a finais dos anos 90, começos deste século, fiz meu doutorado sobre a orientação do professor Pedro Paulo Funari na Unicamp, em doutorado em História. Sempre trabalhando, obviamente, com arqueologia. Inicialmente, fiz umas primeiras gerações na Argentina em trabalhar com arqueologia histórica e arqueologia urbana. E, precisamente, uma das coisas que eu me encontrei ao trabalhar em arqueologia urbana na cidade de Buenos Aires é que as pessoas estavam interessadas apenas no que tinha embaixo da terra, não? E os edifícios, estruturas nas quais trabalhamos eram vistos como obstáculos. E eu comecei um pouco a pensar, por que se a arqueologia trabalha com cultura material, por que apenas temos que nos centrar em coisas que são, digamos, distantes do presente? E aí comecei a desenvolver uma linha em arqueologia da arquitetura, que depois me levou a trabalhar também pensando a forma em que os indivíduos da modernidade são construídos a partir dessa materialidade, trabalhando com um pouco as posturas e as propostas de um sociólogo que se chamava Pierre Bourdieu, que falou que os dois locais principais de socialização das pessoas é na moradia doméstica e na escola. Então, quando uno procurava informações sobre esses dois contextos, esses dois âmbitos, o que veia era trabalhos de sociólogos, de antropólogos, de pedagogos, falando sobre como está conformada a família, ou como é o currículo da escola, mas praticamente ninguém trabalhava a materialidade desses espaços. E como nós, arqueólogos, somos treinados precisamente para poder compreender e entender a organização ideológica por trás dessas estruturas, é que na especialização trabalhei com as moradias domésticas da cidade de Buenos Aires, através do tempo, e no doutorado com as escolas, precisamente entendendo como eles são dispositivos do poder pensados e planejados para construir determinado tipo de indivíduo funcional ao sistema. Também, a partir da arqueologia da arquitetura e seguindo mais uns lineamentos que podíamos colocar como pós-processuais ou de arqueologias interpretativas, em los quais a arqueologia não é vista como uma disciplina objetiva, científica no sentido tradicional, que está descubrindo o passado, mas, pelo contrário, como uma forma de interpretação do passado ou do presente, foi que me aproximei ou uni dois elementos que para mim eu tinha sido ensinado que eram separados, que é a posição política da pessoa e a posição pessoal da científica e acadêmica. E foi assim que comecei a trabalhar
con los campos de concentración o centros clandestinos de detención de la dictadura argentina. Y yo que abrí un campo que después llamamos con el profesor Funari Arqueología de la Represión y la Resistencia, que yo considero también unas cosas más positivas que tal vez tenga feito y possa reconocer en mi carrera, porque no solamente permitió, como estaba diciendo, dejar de ser una persona bipolar, en el cual por un lado era científico o arqueólogo y por otro persona, sino unir esas dos cosas en una causa que yo consideraba importante, mas trouxer isso também para a academia, porque até hoje em dia a maioria dos projetos são meio marginais, a universidade, as agências de financiamento, etc. Bueno, y dentro de esta arqueología de arquitectura, entonces, como estoy diciendo, un doctorado fue feito na Unicamp sobre orientación del profesor Funari, onde trabajé as transformações nas escolas nos últimos 200 anos, e depois uni isso com o que tinha feito com as moradias domésticas, criando realmente um modelo de entendimento de como, partindo de Foucault, a arquitectura como a tecnologia do poder, como estos instrumentos están de forma cotidiana e invisível nos condicionando como indivíduos en una sociedad capitalista. Posteriormente, después de defender mi doctorado, voltei a Argentina, onde fui pesquisador do CONICET, mas um monte de situações pessoais, acadêmicas, etc., fizeram que aceitasse uma oferta que tinha de ser professor visitante na Unicamp, onde fiquei por 2 anos, até que em 2005 passei um concurso de arqueologia na Universidade Federal de Minas Gerais e, a partir de 2006, estou já instalado nesta universidade. E aí outra coisa que eu esqueci de mencionar, no meio de todas essas atividades e pesquisas, em 1995, um grupo de geólogos argentinos localizou em uma caverna na Antártica restos arqueológicos. E como mencionei antes, eu fui um dos primeiros arqueólogos a trabalhar com arqueologia histórica. Então, de certa medida, chegou o convite para, digamos, tentar estudar de que se tratava, se eram náufragos, que era esse material. E o que pudimos descobrir, de fato, era que isso que parecia algo isolado era parte de um complexo sistema de assentamento humano na Antártica de começos do século XIX, por parte de caçadores de focas, principalmente, que eram invisíveis na historiografia e na história oficial de Antártica. E isto é importante porque quando uno pega um livro de Antártida, em geral se fala assim, al final do 18, começo do 19, chegaram grupos foqueiros e depois já passa a falar dos grandes heróis, dos capitães e a história que a maioria das pessoas conhece da Antártica. E se para mim, as pessoas que trabalham comigo, para a Funari, para a Tânia Andrade Lima, digamos, para os arqueólogos que eu admiro, a arqueologia, de fato, tem um compromisso social muito importante e pode ser também entendida como uma forma de construção de identidades, como uma forma também de construção de uma história, das pessoas em história. Então, realmente, aqui temos a possibilidade de reescrever a história antártica a partir dos restos materiais destes grupos que, digamos, encontramos em umas condições excelentes, porque a Antártica é como uma grande geladeira e recuperamos uma quantidade enorme de materiais que provavelmente depois, tanto eu como Fernanda, falemos. Entonces, bueno, básicamente, desde 2005 estoy en FMG con estas líneas de trabajo de arqueología antártica, de arqueología de represión y arqueología del presente, con cada vez más alumnos interesados, también con colegas importantes como Luis Imanqui, como o professor Carlos Magno Guimarães. A gente teve também, em seu momento, Marcos Torres Souza, que foi professor, agora está também Mariana Cabral, ou seja, todas pessoas que, em certa medida, têm uma visão mais interpretativa, pós-moderna e progressista da arqueologia.
E o seu caso, Fernanda, pode contar um pouquinho para a gente sobre sua trajetória? Eu agradeço também o convite para fazer parte dessa entrevista. Eu fiz a minha graduação em licenciatura em História na UFSM, que é uma universidade no interior do Rio Grande do Sul. Lá também eu fiz o meu mestrado e desde o segundo semestre eu fiz parte de um laboratório de arqueologia que existia na UFSM, que era o LEPA, e desde o início eu trabalhei com arqueologia histórica, principalmente análise de materiais. Depois do mestrado, eu fiz uma especialização em patrimônio do IFAM, e foi por conta disso que eu mudei para Florianópolis. Eu fiquei 2 anos como bolsista do PEP, que era o Programa de Especialização em Patrimônio. Concomitante, eu fiz também a especialização da URI Erechim, que existia na época, que era em processos interdisciplinares em arqueologia, pensando a gestão do patrimônio arqueológico em vista dessa experiência no IFAM. Depois disso, eu fiz o meu doutorado em Portugal, que foi sobre análise de louças e das práticas alimentares dos grupos domésticos do Palácio dos Governadores de Santa Catarina. Então, foi um doutorado no exterior, mais com um sítio daqui de Florianópolis. E há 8 anos eu passei a integrar o projeto Paisagens em Branco, que é coordenado pelo professor Andrés, em função de uma bolsa de pós-doutorado, e que foi quando eu comecei o meu primeiro contato com arqueologia digital, por conta das demandas do próprio projeto, né, que era subentendido que uma das atividades como bolsista envolvia o uso de ferramentas tecnológicas, né, e também trabalhar com arqueologia digital. Desde 1995, você coordena o projeto internacional para estudar as primeiras estratégias humanas de ocupação da Antártica, recebendo financiamento de instituições como o CNPq. Você poderia nos contar, em termos gerais, o que é o projeto e como é praticar essa arqueologia nessa região do planeta? Eu expliquei basicamente como surge o projeto em minha apresentação, a partir desta descoberta en una caverna de una serie de restos arqueológicos que a partir de la primera visita que hicimos en 95-96 a Antártida, estamos hablando de la Península Byers, la isla Livingston, las islas Shetland del Sur, que son un grupo de islas que fican a 120 kilómetros ao norte da Península Antártica e o local de maior biodiversidade desse continente. Isso significa o local que tem maior quantidade de animais. Y por tanto era el espacio principal donde estos cazadores de focas y también de baleias desenvolvían actividades durante el verano. Entonces, entre el 95 y el 2001, yo desenvolví pesquisa desde el Instituto Antártico Argentino, y en cierta medida donde conseguimos localizar una grande cantidad de sitios, más por las condiciones logísticas de la época, también el lugar que tinha arqueología. La primera vez fuimos 2 arqueólogos y después iba yo sozinho, entonces donde pasaba 3-4 meses excavando sozinho. De facto tengo un trabajo que fue publicado ahora en un libro de Henry Tantalian y Cristóbal Nieco, y ahora va a salir una versión en inglés, que es una especie de cómic de historia en cuadrinhos, donde yo cuento un poco esa experiencia de trabajar sozinho durante 4 meses, haciendo todas las tarefas desde la excavación, el diseño, a limpieza de los materiales, etc. ¿no? Digamos, es una situación bastante extrema. Tengo una anécdota interesante. Mi mamá es psicóloga y ella, la segunda vez que volteé a Antártica, ella comenzó con un papo que dice que el que voltó no es un filho dela, que el filho dela nunca más voltó, ¿no? Entonces realmente el local muda mucho a las personas. En 2007 volteé a Antártica, esta vez convidado pelo Chile, para hacer una avaliación de los sitios, de cómo habían se transformado a través del tiempo. Y 2009 apresentamos un proyecto no Programa Antártico Brasileiro,
fuimos seleccionados e desde 2009 até 2019 a gente teve quase ininterrompidamente um trabalho de campo com muitos recursos exclusivamente de ciências humanas, principalmente de arqueologia, mas sempre levamos antropólogos, alguma vez historiadores, conservadores. E, como você bem colocou, o objetivo principal era estudar as primeiras estratégias humanas de ocupação deste território em começos do século XIX. Posteriormente fuimos complexizando um pouco este objetivo para discutir a relação entre humanos e Antártica, uma relação que foi se transformando a través do tempo. No início do século XIX era um espaço no qual pessoas marginais, pobres, iam levadas para explorar estes recursos dos mamíferos marinhos. A partir da segunda metade do século XIX, este território passa a ser agora como a última fronteira humana, um local para ser desbravado por pessoas com muito prestígio, com muito coragem. Então começa uma carreira para ver quem é o primeiro que chega ao Polo Sur. Tem toda a história da corrida entre Scott e Amundsen, um norueguês e um inglês. Como o norueguês chega primeiro, o inglês chega depois, encontra a bandeira, passa muito mal, e quando estão voltando, todos os ingleses morrem, não? Então, virou um herói antártico muito forte. E desde meados do século XX, a Antártica passa a ser o espaço da conservação, um espaço onde os animais têm que ser mantidos, e um espaço utópico, porque realmente é o único território do mundo que não tem dono. É o único continente que não tem um país que seja o dono. É um local onde o dinheiro não serve, você não consegue comprar nada, não tem shopping, não tem lojas. Onde o prestígio de cada país passa por ajudar aos outros. Que alguém peça sua ajuda é um sinônimo de que você tem prestígio. E o Brasil tem sido um dos países que nos últimos 20 anos mais investiu na Antártica. Agora temos uma base das mais modernas, com super investimento, até 2 anos atrás ou 3 anos atrás, que a situação começou a cair, não só na Antártica, mas também na ciência como um todo no país. É algo bastante triste, no qual estão se perdendo quantidades enormes de esforço e de avanços na pesquisa. Então, desde 2009, a gente tem esse projeto sediado na UFMG, onde construímos o LEACH, que é um laboratório realmente mais importante que existe em Latinoamérica em seu tipo. E eu acho que deve ser o mais importante que existe, eu diria, em América e até no mundo, sobre arqueologia antártica. E sobre foqueiros, evidentemente. Temos a maior coleção do mundo com materiais dos foqueiros antárticos, a maior quantidade de sapatos destes operários, destas pessoas, porque se uno vai a um museu vai ter o sapato do rei, mas o sapato do trabalhador de começo do século XIX ninguém guardou. E são materiais que, se não são conservados, obviamente desaparecem. Aqui, por ter estado no gelo, foram conservados. Então, tem uma quantidade enorme de alunos que têm desenvolvido diversas pesquisas com temas que vão desde a alimentação até a vestimenta, e que são recursos humanos únicos. Que volto a mencionar, lamentavelmente, nos últimos anos a coisa tem ficado muito ruim, e o ano passado, pior, todos os projetos de ciências humanas que existiam por Antártica, de fato, o nosso era o único, foram cortados, nenhum outro foi aprovado. E isso, obviamente, nos deixa muito triste e faz com que pessoas hipercapacitadas, como Fernanda, que tinha um pós-doutorado que também foi cortado, fiquem, talvez, tendo que ir a trabalhar com arqueologia de contrato ou qualquer outra coisa, perdendo o investimento quase milionário que você teve nessas pessoas. Mas, de todas formas, o laboratório sigue trabalhando com diferentes alunos, cada vez mais de forma voluntária,
Y también hemos desenvolvido parcerias internacionales, que esto es lo más importante. Ou seja, Estados Unidos, Inglaterra, eles não desenvolvem seu próprio projeto, eles nos procuraram para sumar forças e criar projeto internacional. Então, nosso projeto, hoje em dia, tem pessoas da Austrália, de Inglaterra, de Estados Unidos e, obviamente, de nossos colegas latino-americanos, como principalmente Chile e Argentina. Então, em lugar de concorrer e de tentar cada um criar sua própria pesquisa, o que estamos fazendo é levando para frente o verdadeiro espírito antártico, que é de colaboração e de trabalho em equipe e em grupo. Você poderia nos contar um pouco sobre como que as tecnologias 3D são aplicadas em campo e ao projeto desenvolvido na Antártica e no Laboratório de Estudos Antárticos em Ciências Humanas? Uma das minhas ações como pós-doc teve associada ao uso dessas ferramentas 3D. E todo o nosso trabalho com o uso de tecnologias na pesquisa da Antártica, ela partiu de uma demanda que era inicialmente bastante prática. A gente visava criar e utilizar ferramentas que pudessem facilitar e padronizar a coleta de dados em campo. Por que isso, né? Por que isso foi uma demanda? Porque existem coisas que parecem fáceis de fazer em qualquer outro lugar, mas que na Antártica elas são muito difíceis. E isso se deve às adversidades ambientais do continente. Então, por exemplo, a questão da umidade faz com que você vai usar papel, o papel molha, o papel rasga, ele não se conserva por muito tempo. O vento lá é muito forte, tem ventos em tempestade que chegam a 80 km por hora. Então, você largar algo do lado para desenhar, para pegar outra coisa, aquilo sai voando, você não pode largar nada. Um caderno, a folha está sempre girando, uma prancheta, a folha... É muito difícil usar essas coisas. Tem a questão do frio, né, também, que a gente usa muito a roupa, então... os nossos movimentos, eles são lentos, a gente não tem muita precisão de fazer certas coisas que em outros lugares a gente faz com mais facilidade. E tem a questão do tempo que a gente fica em campo. Nessa nossa última campanha, a gente ficou 30 dias, mais de 30 dias acampado, mas a gente conseguiu trabalhar uns 15, porque lá tem as tempestades, tem a chuva, tem a neve. E aí, quando está com o tempo ruim, a gente fica dentro da barraca esperando o tempo melhor. Então, uma das coisas que o Andrés sempre queria era que a gente pensasse alguma ferramenta associada à tecnologia que pudesse facilitar e otimizar o nosso trabalho em campo. Então, a gente começou tudo isso em função de um banco de dados, que hoje em dia está online e é georreferenciado, que tem todas as fichas de campo que a gente conseguiu pensar, tanto na parte de arqueologia quanto de conservação. Então, esse banco de dados ele é usado através de um tablet também, e aí em campo a gente podia, com luva e com canetinha, só marcar as fichas, lembrar de informações importantes, porque se a gente esquece de um dado, ou se a gente anota de forma incorreta, é muito difícil voltar para a Antártica para buscar, é uma vez no ano que a gente ia, né? Agora com os cortes a gente não está indo mais, mas mesmo que a gente volte, às vezes você não vai no mesmo lugar que você foi na campanha anterior, que não depende só do nosso planejamento, tem toda a logística da Marinha que dá o apoio, né? Então, a gente tinha que pensar qual era a melhor forma de coletar dados seguros, de qualidade e de forma rápida. E aí a gente pensou essa questão do banco de dados associado a um tablet, que depois a gente foi ampliando esse banco de dados. Então, além de ter fichas de campo, ele tem fichas de laboratório, a gente tem fichas de análise para todas as categorias de materiais que a gente tem no LIT, e são categorias também muito diversas, né? A gente tem madeira, a gente tem tecido, a gente tem couro, que são coisas que não são tão comuns nos sítios arqueológicos do Brasil. E existe essa nossa ideia de que ele abarque uma das características do projeto, que é ser internacional e interdisciplinar. Então, a ideia é que pesquisadores que estudam a ocupação humana da Antártica usem esse banco de dados também na Inglaterra, na Austrália, na Espanha, nos Estados Unidos, para colocar informação
mas também para retirar. Então, ele não é só um arquivo onde a gente coloca dados, a gente também tira informações úteis para a nossa pesquisa, e essas fichas, elas todas se conversam. Então, a nossa ideia é fazer perguntas e o banco poder responder de forma integrada todas essas informações. Além do tablet, né, e do banco de dados, a gente também usa estação total em campo, né, para coletar o maior número de informações com precisão dos vestígios e também para fazer o desenho dos sítios. A gente fez algumas tentativas com o uso de drone para pensar fotos aéreas do sítio, da escavação, e a gente está pensando de usar o drone também para fazer levantamentos em áreas que são de difícil acesso e que o drone pode chegar mais facilmente. E nos últimos 4 anos, a gente começou a usar o laser scan 3D em campo para fazer a modelagem 3D de todos os sítios arqueológicos que tem na Península de Baias. São mais de 30 sítios. A gente já fez esse trabalho de escaneamento desses 30 sítios. Eles estão disponibilizados online, tanto no nosso website, né, que está associado a esse banco de dados que eu falei, quanto no Sketchfab do laboratório. E a gente começou também a fazer o escaneamento de algumas etapas da escavação, para depois tentar sobrepor as camadas. Mas isso a gente ainda está desenvolvendo, porque a gente tem lá no 20 pontos, mas não é tão fácil assim integrar, né? Então, tem uma pessoa que faz esse tratamento dos dados em laboratório, que é a Fernanda Oliveira, que foi também bolsista pós-doc, e que também já não tem mais a bolsa, e que de forma voluntária faz algum ou outro trabalho e que talvez a futuro, né, seja uma coisa aí que a gente vai tentar. Acerca do uso dessas ferramentas em campo, a gente aprendeu algumas coisas. E uma delas é que elas alteram a nossa rotina de trabalho. Elas têm alguns fluxos de trabalhos específicos e que a gente tem que seguir, porque senão não vai dar o resultado esperado. Então, o uso dessas ferramentas, elas interferem na metodologia que a gente vai criar em campo. E acaba que isso traz uma série de benefícios para o projeto, né? A gente começa, por exemplo, o processo de análise, ele não se dá só em laboratório. Como a gente tem dados de outras campanhas no tablet, a gente já tem tomadas de decisão durante a escavação que são mais embasadas por conta do uso dessa ferramenta. A nossa ideia é que as pessoas que vão escavar, as pessoas que vão levantar sítio, elas não sejam só técnicos, elas estejam sempre pensando, né, tomando decisões de forma consciente, e as ferramentas, elas têm ajudado nesse sentido. E elas nos fazem perceber coisas que talvez sem as ferramentas a gente não ia perceber. O laser scan, por exemplo, tem um lugar certo de você posicionar a estação para não criar sombras nos modelos 3D. Se vai chover, se vai nevar, as gotas, elas podem criar sombras também na nuvem de pontos. Então, acaba que elas vão alterando a nossa relação com os sítios, com os vestígios e com as pessoas também durante a escavação. E geram produtos que são específicos pelo uso dessas ferramentas, né? Que sem elas a gente não chegaria a esses produtos, pois são produtos mais divertidos, são produtos mais interativos, são mais imersivos, são mais envolventes. Agora, também é importante considerar que elas trazem desafios. No geral, a gente precisa de um conhecimento bastante especializado para operar essas ferramentas. E isso demanda formação, né? A gente teve alguns cursos fornecidos pela Leica, antes de aprender a usar o laser scan. Junto com o curso, tem que ter a parte prática também, de você manusear o equipamento e manusear na Antártica, porque é outra questão também, em função das adversidades ambientais. São tecnologias, de modo geral, cara. Então, existe um investimento para adquirir, um investimento para manter, né, para dar manutenção dessas ferramentas. O transporte e o uso também tem uma série de cuidados de logística
que não é qualquer outra ferramenta que demanda, né? E o laser scan, por exemplo, ele pesa 20 quilos. Além do laser scan, tem a caixa do laser scan, tem o tripé, tem os alvos, tem as baterias, e tudo isso é muito pesado. A nossa roupa na Antártica, ela pesa 10 quilos, mais carregar essas ferramentas. E tinha alguns sítios que a gente caminhava 2 horas para chegar neles, ou mais. Nessa época passada, a gente caminhou até 4 horas para chegar no sítio e depois para voltar, carregando esses equipamentos, indo contra o vento, que é forte, às vezes pegava chuva no caminho. Então, tem que ter todo um gerenciamento dos benefícios que essas ferramentas trazem, que são muito interessantes para o projeto, mas também desses desafios, né, que a gente tem que levar em conta e que vem também quando a gente pensa o uso deles no laboratório, porque tem que ter todo um gerenciamento desse acervo digital. A gente tem que estar preparado para esses resultados, para esses produtos que têm que ser mensurados também antes de começar a usar essas tecnologias. Então, elas trazem benefícios, mas elas também trazem uma série de alterações nas nossas rotinas de trabalho. Dentro nas suas áreas de pesquisa, também temos um destaque, arqueologia pública. Você poderia nos contar um pouco mais sobre essa arqueologia e citar alguns exemplos dela? Sí, de fato, gostaria de começar falando un poco de uno de los grandes problemas, gaps, que existen para mí en arqueología y tienen existido, que es la separación y la dificultad que tenemos de nos conectar con un público. Cornelius Holstorff, que es un arqueólogo alemán que es profesor en Suecia, y yo gosto mucho del trabajo de él. Él fala que a arqueología tiene algo que le denomina de arqueoappeal, un encanto arqueológico. Entonces, todo el mundo sabe quién es Indiana Jones. Y en nuestro caso, el caso de Antártica, a gente tem, por un lado, uma atração muito grande quando você fala Antártida e, por outro lado, uma atração muito grande quando você fala de arqueologia. Então, tem dois elementos que, combinados, podem se transformar em uma forma de, por um lado, criar um interesse do público, por outro, escapar de certas limitações, em el qual o arqueólogo realmente es uno de los cientistas sociales más aborrecibles posible. Si usted tiene que pegar un texto de historia, de antropología, de filosofía, realmente usted lee con gusto. Ahora, un texto de arqueología realmente es aborrecible. Entonces, ¿cómo puede ser que algo que es tan legal de ser feito, todos ustedes probablemente estuvieron en una excavación arqueológica, pasaron aventuras, ¿por qué todo eso, cuando transformamos en un texto o transformamos en una exhibición arqueológica, fica tan aborrecible? Fica apenas una descripción de puntas de flecha en una estratigrafía o fica una panela atrás de una vitrine con una información de cuándo es. Eso no atrae al público. El público quiere otra cosa. Y precisamente desde nuestra visión de, bueno, si tenemos todo este potencial de arqueología que desperta fantasías y de Antártica, ¿por qué no podemos aprovechar un poco de eso? Y como Fernanda contó, a gente también ya de una otra generación en el cual o sensorial se transforma en algo importante. No solo sensorial de cuando você lee un libro y sente, mas sensorial de a pessoa no querer apenas ver una vitrine, quer tocar, quer sentir, quer vivir aventuras. Entonces, a partir de esos elementos, comenzamos a pensar toda una serie de actividades que después Fernanda va a explicar un poco más, en el cual se combina sensorialidad con agencia, con corporalidad, ¿no? Y a mediación de todo eso está dada en grande parte por lo que sería arqueología digital o a tecnología, ¿no? Y es algo que ahora estoy me tocando, no falei no inicio mi relación con la tecnología. Yo siempre sentí fascinación por la tecnología, pero llegó un punto
uns 10 anos atrás, no qual a tecnologia começou a me extrapolar, extralimitar no sentido de me excedia. Eu já não conseguia, como meu pai que coloca um controle remoto moderno e não sabe que botão apertar. Então eu agora tenho uma quantidade de ferramentas no laboratório, laser scan, e eu não sei como se usa realmente, sei o que posso produzir, mas eu não sei. Isso tem criado certos problemas, porque antes o arqueólogo tinha uma libreta de campo, um colher, um balde, e pronto, com isso você fazia a sua escavação. Hoje em dia tem uma quantidade enorme de equipamento que você tem que carregar a seu local, precisa eletricidade, coisas que, digamos, o Gordon Childe nunca acreditaria, sim? Então, são coisas importantes. Também, esta arqueologia digital, eu acho que seria interessante fazer uma divisão. Por um lado, a arqueologia digital, mais no sentido literal, como uma série de métodos que vão facilitar o trabalho. O laser scan, uma estação total, ou um drone, um tablet que nos permite padronizar as informações que estão sendo tomadas, etc. ¿no? Então, como metodologia. Também temos o que é o Cyber Archaeology, para mim, o Archeogaming, que é um universo interessantíssimo, no qual você tem uma dimensão da virtualidade, no qual tem uma materialidade que é virtual. E na qual o arqueólogo tem também, eu acho, as ferramentas como para poder discutir, porque são reflexos de nossa sociedade. Eu tenho uma aluna que se chama Lilian Cordeiro, que fez um trabalho de final de curso, analisando, fazendo uma arqueologia de um videogame, que se chamava Horizon Zero Dawn. Então, eu achei uma coisa muito interessante, aprendi muito com ela, como, por exemplo, a questão do gênero. Como se pode pensar uma pessoa que se considera, um homem que se considera heterossexual, estando com um avatar que é uma mulher sensual. Isso daí o leva a questionar alguma coisa. Os que estão produzindo esse jogo, ou digamos, quando você escolhe as armas, se você é homem, se é mulher, que tipo de material, como se construem os universos, os personagens. É matéria de uma arqueologia antropológica extremadamente interessante. E também a tecnologia como uma forma de, como coloquei antes, de mediação em uma arqueologia pública. Como essa força que nos faltava para que as pessoas nos escutem, para que possamos interagir, dialogar com as pessoas, não simplesmente contar como se faz em arqueologia preventiva, em educação patrimonial, na qual você fala, isto é importante, isto não é importante, isto é arqueológico, isto não é arqueológico. Sim? Eu acho que nesse sentido a arqueologia pública tem um ida e volta, e a gente sempre adotou esta posição como uma política fundamental. Não? Então, em certa medida, e agora eu passo a Fernanda para que explique um pouco mais as atividades da arqueologia pública, elas estiveram sempre pensadas em não considerar o outro uma pessoa leiga inferior, a qual eu, que tenho um diploma, tenho que ensinar, mas a arqueologia como uma forma de construção de ferramentas para que essa pessoa possa, em certa medida, ter uma melhor visão crítica da realidade. Sim? Que possa entender o trabalho que estamos fazendo, que possa curtir o trabalho que estamos fazendo e que possa sentir alegria, sim? A paixão que todos os arqueólogos temos na hora de desenvolver nossas pesquisas, nossas investigações. Então, vou complementar aí a resposta do Andrés, dando alguns exemplos de ações que a gente tem feito no LIT, que a gente tem chamado de ações de mediação, porque são justamente nesse sentido que o Andrés estava falando. A nossa ideia é uma interação com o público. E a gente não está devolvendo conhecimento, a gente não está fazendo uma divulgação científica, porque é uma troca. E nessa troca, a gente também aprende nesse processo de interação. Então, por isso a gente fala sempre sobre ações de mediação, né? Que é como a gente gosta de chamar.
E uma dessas ações é o Domo Sensorial da Antártica, que é uma cápsula inflável aclimatada que tem dentro dela uma réplica em tamanho real de um sítio arqueológico. Essa cápsula ela foi adquirida pelo Museu Ponto da UFMG. Quem fez essa réplica em tamanho real do sítio arqueológico foi um carnavalesco, a partir de fotos, de modelos 3D que a gente tinha dos sítios e dos nossos relatos. E dentro dessa cápsula, a gente colocou 2 ar-condicionados para diminuir a temperatura internamente. A gente fez uso de ventilador para dar essa sensação do vento que a gente tem quando está na Antártica. Tem projeções em 180 graus das imagens, né, da paisagem que a gente vê em volta daquele sítio arqueológico. Tem todo um aparelho de som, pensando os sons dos animais marinhos, o som do vento, o som também do mar. E aí, às vezes, a gente faz alguns recursos, né, para dar alguma fumaça, alguma iluminação que simula uma fogueira e assim por diante. E a gente também tem alguns vestígios arqueológicos que a gente imprimiu com a impressora 3D do LIT, que a gente espalha dentro desse sítio e que servem para algumas atividades de mediação com o público visitante. Então, a proposta é que o público que entra dentro do domo, ele use o próprio corpo para se locomover por essa réplica em tamanho real de um sítio. Ele tem essas dimensões do corpo e do sítio a partir de estar lá dentro, e que ele use também os sentidos para ele construir a própria Antártica, para que ele crie a sua própria narrativa sobre o que foi a ocupação humana da Antártica. Uma outra atividade que a gente fez foi uma performance teatral, que se caracteriza por um diálogo entre um foqueiro do século XIX e uma arqueóloga do século XXI. Esse teatro, nessa performance, ela foi roteirizada e encenada por integrantes do laboratório. Então, foi eu, o Will e a Clarice que pensamos isso com a supervisão e com as dicas e também o estímulo do Andrés. A gente contratou uma designer de moda que fez o figurino do foqueiro a partir dos restos de roupa e de calçado que a gente conseguia durante a escavação. A arqueóloga, ela é propositadamente, né, feminina, ela é uma arqueóloga, e ela usa as roupas que a gente usa quando vai para campo. E a gente usou a análise de material como fio condutor do que seria essa narrativa imaginada, né, e atemporal entre um foqueiro do século XIX e uma arqueóloga do século XXI. Também usamos um pouco de literatura marinha e alguns diários para criar essa performance. A gente fez também uma exposição, sempre pensando nessa questão sensorial, que foi feita no Espaço do Conhecimento da UFMG, e que foi uma parceria com mais 2 projetos de Antártica que a UFMG também desenvolve, que é o projeto de medicina polar e o projeto de microbiologia polar. E a nossa ideia, né, assim como dos coordenadores desses projetos, é que não fosse uma exposição tradicional, onde a pessoa visse texto e imagem e algum outro vestígio. A gente queria estimular essa questão da corporalidade, da sensorialidade, para que a pessoa tivesse essa sensação, criasse a sua própria narrativa sobre a Antártica. Então, a gente simulou o que era andar na neve, a gente simulou a sensação do que é cair a neve sobre o corpo, a escuridão até chegar lá, a gente simulou um trajeto até chegar no Antártico, né, que é uma logística grande até chegar lá. E a gente foi sempre trabalhando também a partir da arqueologia, pensando a sensorialidade e pensando propostas que fossem propositivas para o público, né, que eles fossem questões que eles criassem as suas próprias narrativas. A gente fez também algo de figurinhas, história em quadrinhos, tem algumas palestras e algumas ações didáticas que a gente faz em escolas e museus, e o uso das tecnologias que a gente tem como uma das vertentes desse programa maior de arqueologia pública do LIT, que a gente entende como uma ferramenta de interação, como uma ferramenta de mediação, que tem um papel importante nessa construção de narrativas. Ela não é algo neutro, ela faz parte, ela interfere no resultado que a gente vai produzindo durante essas interações. Eu quero
aproveitar e falar uma coisinha a mais em relação a estas tecnologias. Você, Fernanda, comentou sobre o site georreferenciado que a gente tem, e com os escaneamentos, o que estávamos tentando fazer algum tempo atrás é fechar uma parceria com Google, já que nossa base de programa é o Google Earth, onde estaríamos colocando todas estas réplicas em 3D dos sitios, e seria possível, então, para as pessoas, a través de um avatar, visitar estes lugares. O Alex já criou o meu próprio avatar para acompanhar aos visitantes. A ideia, então, é, provavelmente todos já sabem, pero em agosto, se todo funciona bem, Alex seria postdoctorando en ULH, entonces nos ayudar con toda esta parte de tecnología, creando, por un lado, videogames, etc. Y también nos ayudando con esta realidad virtual de Antártica, onde as pessoas podem ir e fazer seus próprios percursos para os locais, tocando coisas onde aparecem informações, sem uma guia obrigatória do arqueólogo. Se pode chamar o arqueólogo ou arqueóloga, também é importante. Agora foi criado por agora um avatar meu, mas vai ter também avatar para de Fernanda e de outras colegas. Então, a tecnologia, eu acho que realmente vai se transformar em um dos elementos, já é um elemento distintivo de nosso projeto. Eu acho que tivemos a sorte de ter o único laser scan de equipos de arqueologia no Brasil. Y, digamos, con todo eso que hemos producido hasta el momento, o canalizar en una relación y una mediación con el público. Fernanda, o EASH possui vários perfis em várias redes sociais, né? E como é o contato com o público nesse caso? Tem o nosso website, que é o www.lit.fmg.br. Tem o nosso blog, que é www.lit.fmg.br/blog. Os nossos modelos 3D de sítios e de vestígios estão no Sketchfab, que é sketchfab.com/lit.fmg. Toda a produção científica, né, artigos, TCCs, dissertações, teses, livros, capítulos de livro do laboratório, está na Academia Edu, que é ufmg.academia.edu/lit.ufmg, e a gente tem também o Instagram e o Facebook do LIT. Nas nossas intenções, o uso dessas mídias, dessas redes sociais, elas facilitam um diálogo mais horizontal com o público, mais rápido, mais divertido e mais interativo. Então, sim, eu acho que é uma ferramenta muito importante de comunicação. Sempre vem nessa ideia de não é uma ferramenta de divulgação, mas de comunicação, porque a gente tem que criar conteúdos específicos para disponibilizar nessas redes sociais, e porque também tem um feedback que acaba interferindo no nosso trabalho. E eu queria só chamar a atenção para uma questão que normalmente a gente associa as mídias sociais, as redes sociais, à arqueologia pública e à democratização do conhecimento. E eu acho que tem um aspecto bastante positivo nesse sentido, mas também tem os seus desafios, que a gente não pode esquecer de falar. Um deles é a desigualdade de acesso à internet, né? E a gente está vivendo isso atualmente com o fato das aulas estarem sendo online, não é todo mundo que consegue fazer aula online. Tem desigualdade de habilidade de uso de ferramentas. Não é todo mundo que consegue usar o Instagram, o Facebook, ou acessar certas ferramentas para ver um modelo 3D do sítio arqueológico. E tem a questão de existir uma motivação pré-existente para o conteúdo que a gente está divulgando. Porque não é só o fato de estar online que a pessoa vai acessar. Existem barreiras de ordem social, de faixa etária, de escolaridade, até chegar nesse conteúdo. Então, eu acho que sim,
as mídias, as redes sociais, elas têm um potencial grande de comunicação, mas a gente tem que também saber calibrar as nossas expectativas quando a gente associa automaticamente, né, o que está nas mídias, o que está na rede social com essa questão da arqueologia pública e da democratização do conhecimento. Qual seria o conselho de vocês para todos os estudantes em início de carreira que possuem uma afinidade tanto com as humanidades digitais e as tecnologias interativas como um todo, mas muitas vezes acabam se deparando com uma espécie de tecnofobia, tanto departamental quanto dos próprios colegas arqueólogos? E quais os caminhos que poderiam ser tomados, né, para que essa situação não despertasse um desânimo em quem está começando? Pessoalmente, acho que arqueologia digital é a arqueologia do futuro. É a internet em qual, se alguém não entende, não consegue trabalhar com isso, está fora. Então, a vantagem é que agora estamos começando e as novas gerações têm a capacidade de ter sido socializadas dentro de estas novas mídias. Você dá para uma criança uma revista e ele tenta, como se fosse um iPad, ¿sí? Uma revista de papel, e ela tenta ampliar, ¿sí? Não entende o que é um papel, entende o que é um iPad ou um tablet. Eu acho que não dentro de muito, qualquer curso de arqueologia que se preze, se não tem uma cátedra ou, digamos, disciplina de arqueologia digital, vai ser um fracasso. Então, é o futuro. Sem dúvida, todas as pessoas da minha geração e mais velhos que temos limitações muito fortes e vai ser muito difícil para nós compreender e ter controle das mídias. O que estamos fazendo é tentando nos rodear de pessoas que têm essa capacidade. Então, de repente, vem alguém de graduação e está me ensinando e mostrando de que forma, por exemplo, algo muito simples, a gente tem uma biblioteca com muitos livros. De que forma podemos clasificar essa biblioteca com diferentes programas para saber se o livro foi emprestado, se está, de que época, buscar por texto, por determinadas palavras-chave. É uma coisa impressionante. Então, sinceramente, acho que alguém que estude lítico, que estude cerâmica, que estude, provavelmente vai ser uma pessoa que pode ter sucesso ou não na arqueologia. Alguém que trabalhe com tecnologia, digamos, por lo menos nesta época, está garantido que vai ser alguém que não vai ter problema para conseguir trabalho, não vai ter problema para inserir em um projeto de pesquisa, etc. Assim que não tem que desanimar em absoluto, porque aqueles que trabalham com estas questões têm o futuro. E eu já falei, fui claro, vou repetir rapidamente, esta arqueologia digital, essa que vai permitir a novos métodos de escavação e de trabalho em arqueologia, essa que vai permitir também a relação mais fluida com o público a partir de uma arqueologia pública digital, e também tem todo um universo arqueológico interessante com o que seria esta arqueologia da virtualidade, dos arqueogaming, etc., e também de o que seria a cultura material desta tecnologia. ¿No? Quando uno vê os arqueólogos do futuro escavando o presente, o que escavam são computadores, celulares. Então, você pode, olhando um iPhone, saber de que época é, qual é mais antigo. Então, realmente, tudo isso tem a ver com a possibilidade que o que chamamos arqueologia digital está nos mostrando dentro do campo da arqueologia. Meu conselho é tentar pensar a arqueologia digital de uma forma bastante ampla, né, bastante integral, porque ela envolve o uso de máquinas, de programas, de aplicativos, mas não é só um conhecimento técnico. Ela também perpassa a gente pensar como a gente se relaciona com essas ferramentas, como elas afetam o resultado final do nosso trabalho e como elas afetam a própria arqueologia. Então, eu acho que é tentar entrar na arqueologia digital
para além de só aprender o uso de uma coisa muito específica, muito técnica, mas pensando a nossa relação com essas tecnologias e quais os impactos que elas têm também dentro da arqueologia, né? Não só para o público não arqueológico, mas também dentro do público arqueológico. Uma coisa mais sobre... Se eu tivesse que começar hoje arqueologia de novo como estudante, eu, sem dúvida, escolheria uma arqueologia digital. Sem dúvida. Acho que é o que mais potencial tem nesse momento para pensar uma arqueologia do futuro. E contem para nós quais os projetos futuros de vocês relacionados ao digital na arqueologia. O que eu espero é a possibilidade de terminar o escaneamento 3D dos sítios antárticos, que também é a única forma que eu posso ver de preservar ad infinitum as informações sobre esses sítios. E com um nível de detalhe enorme. ¿Sí? Estos escáneres 3D que estamos hablando son escáneres de paisajes, que tengan la capacidad de guardar milimétricamente absolutamente todo, ¿no? Entonces, eso de ahí es algo importante. Y después, en cuanto el gobierno muda y podamos voltar de nuevo a políticas de Estado que prioricen o investimento en ciencia y técnica, tentar transformar todas las informaciones y todo lo que hemos producido en un proyecto de Antártica a lo largo del tiempo en productos que con ayuda de la tecnología pueden llegar hasta las personas para aprofundar el diálogo que estamos teniendo. Entonces, eso de ahí creo yo es una de las cosas principales. Por otra parte, estoy trabajando en algunas cuestiones teóricas que yo considero también importantes, que tienen que ver con tecnología. Sí, por ejemplo, junto con Vinicius Melquiades, algunos años vimos trabajando en un archivo muy interesante, mas muy complexo, no conseguimos nunca terminar, que es pensar en si arqueología trabaja estudando a materialidade, mas com o objetivo de entender as pessoas. Como podemos imaginar que serán as pessoas que estudaremos no futuro, ¿no? Cuando uno piensa en la arqueología del futuro, mencioné, es como desde el futuro se estudia el pasado. Mas, de facto, desde el presente estamos estudiando el pasado. ¿Por qué no poder hacer una arqueología desde el presente, planillando, imaginando el futuro? Entonces, como grande parte de la ficción científica, los filmes recientes han mostrado, o que es una pessoa, o que es un ser no futuro. Probablemente asistieron o filme Her, en el cual una persona se apaixona por un programa operativo, ¿no? Y cuando uno asiste, enxerga en ese programa operativo una persona, alguien de cual es posible nos apaixonar. Tem otro filme que se llama Ex Machina, en el cual está pensando en un robot que sente, o você también tem o cyborg, que no son otra cosa que pessoas que van teniendo partes mecánicas. Entonces, realmente, el elemento central en el cual siempre tem funcionado la arqueología es la diferenciación entre sujeto y objeto. No somos sujetos y a partir de los objetos estudamos a pessoas. Agora, no futuro, você tem pessoas que se transforman en objetos y objetos que se transforman en pessoas. Onde objeto y sujeto son una misma cosa. Entonces, de esta arqueología da tecnología, tenemos la posibilidad de imaginar cómo puede ser una arqueología del futuro y qué cosas realmente podemos acrescentar pensándolo desde esa posición. Eu estou numa posição complicada de falar de expectativas para o futuro, porque, como o Andrés falou, minha bolsa foi cortada em dezembro, eu tinha mais 2 anos de bolsa, e devido a essa política nacional de ataque às ciências humanas, a minha bolsa foi cortada. Então, atualmente, né, o meu envolvimento com a arqueologia digital se dá de forma voluntária com o LIT, e para concluir coisas que a gente iniciou e que, em função do corte da bolsa, não pôde ser terminado.
E uma das nossas batalhas atuais é com o nosso website, que tem o banco de dados já referenciado, porque ele reúne muitos dados digitais da pesquisa, muito da análise de materiais, muito das informações de campo. Então, a gente está indo atrás de como poder fechar ele, concluir, para divulgar, né, de forma mais completa para o público, tanto arqueológico quanto não arqueológico. Tá certo, então. Eu agradeço demais, professor e Fernanda, pela entrevista, assim, foi fantástica, sério, foi fantástica, acho que muito esclarecedora, trazer os lados positivos e negativos da arqueologia digital, porque eles existem, a gente não pode achar que só porque a tecnologia é algo de outro mundo, né, a gente tem que realmente debater o impacto dessa tecnologia na sociedade e no trabalho enquanto arqueólogo, concordo plenamente, e o quão difícil é fazer essa arqueologia digital no momento, no contexto político que a gente está vivendo, econômico que a gente está vivendo de verdade, assim. Então, eu agradeço demais a presença de vocês. Eu vou colocar todos os links que foram mencionados aqui durante a entrevista, vai ficar na descrição do vídeo, no YouTube. E a gente espera que o Arwise também possa colaborar com o LIT aí no futuro para os projetos digitais de algum modo. Então, muito obrigado, professor Andrés e Fernanda. Bom, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, muito interessante a discussão com vocês, e, bom, o Lich e tanto Fernanda como eu estamos à disposição por qualquer coisa que vocês precisem, e, bom, estamos esperando por você, Alex, em agosto. Pessoal, eu também agradeço, achei que as perguntas foram ótimas, deu bastante proposição para a gente pensar, e fiquei feliz também de participar dessa entrevista, dessa experiência com vocês.